Olá, turminha! Olá, meus amores! E agora, vamos dar continuidade às nossas atividades aqui da plataforma. Para vocês que estão tendo, essa aula remotamente em casa, ok? Para não ficarem de fora aí do nosso conteúdo, Isso é a explicação aí. Então, hoje nós vamos aprender sobre os encontros vocálicos e os encontros consonantais. Nós vamos começar pelos encontros vocálicos, certo? Foi uma revisão, um assunto que eu escolhi para revisão, do ano passado para vocês, antes de começar a adentrar nos assuntos do quinto ano, ok? Então vamos aí relembrar o que são encontros vocálicos, Então sabemos que o encontro vocálico é o encontro de duas ou mais vogais em uma sílaba, não é isso? Nós conhecemos, as vogais, Sabemos que tem 5 vogais aí no alfabeto, não é isso? Que se destacam. E só para relembrar quais são, A, E, I, O, U, não é isso? Então nós podemos juntar vogais, em uma sílaba, duas ou mais vogais em uma única sílaba, ou em sílabas separadas, Então nós vamos descobrir aí quais são os tipos de encontros vocálicos e como diferenciar, como encontrar um encontro vocálico aí na palavra, ok? Então vamos lá. Então sabemos que o encontro vocálico é um encontro de duas ou mais vogais em uma sílaba, não é isso? Então nós temos aqui as vogais. Vamos escrever aqui no quadro só para relembrar. Então só para relembrar, vamos aqui ao quadro, As vogais são A, E, I, O e U, ok? São as vogais que nós conhecemos, Então, nós podemos formar com as vogais. A, I é um encontro vocálico. E, I é um encontro vocálico. A, I é um encontro vocálico. E agora com 3 vogais, Com mais de 2 vogais. U, A, I. U, A, U. Então, são tipos de encontros vocálicos, ok? E agora nós vamos saber como identificar o encontro vocálico em uma palavra, ok? Então, continuando aqui, turminha, vamos ver aqui quais os tipos de encontro vocálico, certo? Nós temos 3 tipos de encontro vocálicos, que são os ditongos, os tritongos e os hiatos. Como saber aí diferenciá-los e distinguir eles nas sílabas, Então vamos ver aqui no quadro a explicação, ok? Então eu tenho aqui o ditongo. Vamos dar um exemplo aqui de uma palavra que tenha um ditongo. Ou seja, ditongo é aquele encontro vocálico que fica junto na mesma sílaba. Então eu tenho um ditongo. Então ditongo é o encontro vocálico, um encontro de duas vogais numa mesma sílaba. Então eu tenho um ditongo. Ele pode ser uma vogal, uma semivogal, tá certo? Ou uma semivogal e uma vogal em uma sílaba. Então, primeiro nós vamos saber aí a diferença de vogal e semivogal, porque também há uma diferença, certo? Então, as vogais, elas são pronunciadas com mais intensidade na palavra. Já as semivogais, elas são pronunciadas com menos intensidade do que a vogal, ok? Geralmente, as semivogais destacadas aí, dentre as vogais, são as vogais I e U, que são tratadas como semivogais, ou seja, que tem um som mais fraco do que a vogal, certo? Então, por exemplo, se eu juntar o A com o I, qual eu vou saber aqui? Como eu vou saber que é uma vogal e uma semivogal? O A é a vogal, porque o A ele tem um som mais forte. Já o I tem um som mais fraco. Então, esse I aqui vai ser a minha semivogal, ok? O
I. Qual dos dois aqui é minha vogal e minha semivogal? O U é minha vogal. Já o I tem um som mais fraco do que a vogal U. Então, meu I vai ser a semivogal, tá certo? Então, geralmente, as semivogais são I e U numa sílaba, tá certo? Só que aqui o U tá como uma vogal porque ela tem um som mais forte do que a vogal I, tá certo? Então, por isso que ela fica como vogal aqui, tá certo? Só para entender aí a diferença de vogal e semivogal, tá certo? Então, o ditongo tem uma vogal e uma semivogal, ou uma semivogal primeiro e uma vogal numa mesma sílaba. Então, vamos ver aí um exemplo de um ditongo, ok? Separando aqui as sílabas, porque na separação silábica, então você vai diferenciar o que é ditongo, tritongo e hiato, ok? Então, vamos ver a palavra aqui. Primeiro. Eu já separei aqui a palavra, certo? Primeiro, então eu separei. Primeiro. Então, qual é o encontro vocálico aqui? O E e o I, né? Então, eu tenho o E e o I aqui nessa segunda sílaba. Então, aqui, minha gente, eu tenho um ditongo, certo? Porque eu tenho uma vogal e uma semivogal em uma mesma sílaba. Ou uma semivogal e uma vogal em uma mesma sílaba, certo? Então, é um ditongo, ok? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. E vamos saber agora como destacar, como saber que o meu encontro vocálico é um tritongo. E tritongo já está dizendo o encontro de 3 vogais em uma sílaba. Ou seja, eu tenho uma semivogal, uma vogal e outra semivogal em uma mesma sílaba. Semivogal, vogal e semivogal numa mesma sílaba. Vamos dar um exemplo de um tritongo, né? Uma palavra que tenha tritongo. Paraguai. Olha só, já separei a palavra Paraguai. Então, aqui, qual o encontro vocálico aqui? O, A, I, né? Que ficaram juntos numa mesma sílaba. Então, eu tenho uma semivogal, uma vogal e uma semivogal em uma mesma sílaba. Por isso, eu tenho um tritongo, ok? E como saber que meu encontro vocálico é um hiato? Então, vamos pegar aqui essa palavrinha. Saúde. Se eu separar a palavra saúde, vamos colocar ela aqui de novo, ó, junto, saúde. Qual é o encontro vocálico aqui? O A e o U, né? Mas se eu for separar saúde, então o A e o U vão se separar, eles não vão ficar numa mesma sílaba. Então aí eu tenho um hiato. Então, como reconhecer um hiato? O hiato é quando as vogais se separam, ficam em sílabas diferentes, certo? Então, aqui eu tenho 3 sílabas nessa palavra. Sa-u-de. O U ficou sozinho. Nós sabemos que o U pode ficar sozinho em uma vogal, né? Em uma sílaba, não é isso? Então, aqui eu tenho um hiato. Esse encontro vocálico aqui é um hiato. Por quê? Porque na separação silábica eles vão se separar. Vai ficar um em cada sílaba, ok? Então, espero que tenha ficado claro aí para vocês o que são encontros vocálicos, né? E os tipos de encontros vocálicos. Ditongo, tritongo e hiato, ok? Espero que tenha ficado claro e qualquer dúvida podem tirar comigo aí na plataforma ou no WhatsApp, podem me chamar também, né, para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Então, vamos saber agora o que são encontros consonantais e quais os tipos de encontros consonantais.
Bom, nós vimos o que são encontros vocálicos, né, que é o encontro de duas ou mais vogais em uma mesma sílaba, né? E esses encontros vocálicos, eles podem ser ditongo, né, que é o encontro de duas vogais em uma mesma sílaba, tritongo, três vogais em uma mesma sílaba, e hiato, quando as vogais se separam, ficam em cada sílaba, certo? Separadas. Vamos ver agora quais são e o que são encontros consonantais. Então, os encontros consonantais são quando nós encontramos duas consoantes juntas numa mesma sílaba. Então, são encontro de duas consoantes em uma sílaba, certo? Eu coloquei aqui no quadro os tipos de encontros consonantais. Temos dois tipos também. Nós temos o encontro consonantal separável e inseparável. Ou seja, separável quando se separa, fica em sílabas diferentes. E inseparável é quando o encontro consonantal não se separa, fica na mesma sílaba. Vamos dar um exemplo aqui? Vamos dar um exemplo de encontro consonantal separável. Parto. Parto. Se eu for separar essa palavra aqui, parto, vamos ver aqui, ó. Parto. Vejam que o R e o T se separaram. Aqui, ó, nós sabemos que o encontro consonantal aqui é RT, né? Mas quando formos separar, fazer a separação silábica, nós vamos ver que o R e o T separaram, né? Se separaram. Foi um para cada sílaba. Então, eu tenho um encontro consonantal separável aqui. Então, o encontro consonantal separável é quando as consoantes ficam em sílabas diferentes. Vamos ver agora um encontro consonantal inseparável. Grama. Olha aqui, grama. Eu sei que o encontro consonantal aqui é GR. Então, vamos separar a palavra grama aqui para ver como ficou esse encontro. Grama. Então, vejam aqui que o G e o R ficaram juntos na mesma sílaba. Então, eu tenho um encontro consonantal inseparável, ok? Então, é fácil aí, né? São coisas, assuntos que vocês já viram, né? E que nós estamos revisando aí para vocês entrarem com os conteúdos do quinto ano, né? Sabendo de tudo, ok? Então, qualquer dúvida é só me procurar. Beijos, até mais!